Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Participe, porque este espaço é seu. biosfera@boavontade.com. E o nosso passeio continua aqui no Jardim Botânico de São Paulo. Logo na entrada, o visitante vai se deparar com a Alameda Fernando Costa, uma passarela feita de madeira de reflorestamento. O córrego Pirarumbauá, afluente do riacho Ipiranga. Museu Botânico João Barbosa Rodrigues, construído em forma de cruz. O objetivo do museu é desenvolver pesquisas, além de outros espaços de construção do conhecimento para preservação, como estufas, Jardim dos Sentidos e Trilha da Nascente. Nelson, todas essas áreas citadas, elas passam pela história desta região de Mata Atlântica? Sim, sem dúvida nenhuma. O Jardim Botânico ele foi criado em 1928, oficialmente em 1938, por um funcionário da então Secretaria de Agricultura e Abastecimento, denominado Frederico Carlos Henning. O Dr. Henning criou o Jardim Botânico em 1928 a partir daquelas estufas ali. Ali ele tinha uma coleção de orquídeas, ele era um orquidófilo, né? um pesquisador das orquídeas, e então ele conseguiu, junto ao governo do estado, a criação desse Jardim Botânico. Essa área que a gente está caminhando é o Jardim de Linneu. Esse Jardim de Linneu, então, remonta ao primórdio da criação do Jardim Botânico de São Paulo. Anterior a isto, né, lá no final do século XVIII, em 1880, 1890, a Companhia de Água resolveu tombar toda essa área, formando então o que a gente sempre conheceu como Parque do Estado. O Parque do Estado é o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Então já no final do século XVIII, início do século XIX, já existia uma preocupação em conservar a mata, porque a mata era a produtora de água para aquela região. E a nossa parada agora, Nelson, é no Orquidário? Exatamente, o Orquidário de São Paulo, criado pelo Dr. Frederico Henning, que foi o criador do Jardim Botânico, e mantido atualmente pela instituição que mantém também o Jardim Botânico, que é o Instituto de Botânica de São Paulo. Muito bem, então vamos conhecer as espécies que temos aqui no Orquidário? Vamos conhecer que as orquídeas são muito lindas, né? É um dos principais atrativos do Jardim Botânico, né? Muito bem. E Nelson, quais são as espécies que a gente que dizem que já está no livro vermelho da extinção? Existem muitas espécies ameaçadas em diversos graus, ameaçadas de extinção. As orquídeas representam um grupo muito vulnerável, porque como a maioria delas, embora existam orquídeas que vivam no chão e nas pedras, a maioria delas vive atrelada, apoiadas em árvores. As orquídeas são extremamente vulneráveis, ameaçadas de extinção, porque embora existam orquídeas que vivem no solo, em cima de rochas, a grande maioria das espécies vive em cima das árvores, o que a gente chama de um hábito epifítico, em cima de outra planta. E ela fica lá não por ser uma parasita, mas por ser uma espécie que necessita de tal luminosidade que ela só encontra na copa das árvores. Como as árvores fazem sombra, elas não conseguem viver nos níveis mais inferiores dentro da mata. Então, elas estando atreladas às árvores, muitas vezes as pessoas nem reparam nelas, e muitas espécies são tão específicas quanto a esse modo de vida que acabam passando desapercebidas, como se fosse parte daquela árvore. E quando a árvore é suprimida, muitas espécies de orquídeas são suprimidas junto com elas. Agora, Nelson, uma pessoa que quer ter uma orquídea em casa, quais são as dicas? Bom, as orquídeas, existem diversos cursos de criação, de manutenção de orquídea. Aqui no Jardim Botânico mesmo, anualmente tem exposições de orquídeas, os orquidófilos vêm expor
o seu trabalho. Você pode simplesmente adquirir as orquídeas nas lojas de jardinagem e mantê-las assim suspensas, porque, como eu falei, assim a maioria é ideal, né? É o ideal, porque é o modo de vida delas mesmo, né? Elas ficam meio sombreadas, a gente está vendo esse ripado aqui que atenua um pouco a intensidade luminosa. Mas você pode também, como fazem alguns orquidófilos, trabalhar com as orquídeas, criar espécimes híbridos com cruzamento genético entre espécies diferentes, dando tonalidades de flores diferentes. Ou você pode também fazer réplicas, como se fosse uma clonagem. Você tira um pedacinho da orquídea, coloca num meio de cultura, num copo com material nutritivo para ele se desenvolver, e daquele pedacinho se transforma uma nova orquídea. E agora a gente vai para a estufa da Mata Atlântica. E quais são as espécies que a gente observa aqui nessa estufa e quais são as características, por exemplo, de um espaço como esse para manter essas espécies sempre vivas? Então, as pessoas não entendem muito bem qual é o significado da estufa, né? A estufa, na verdade, é um laboratório onde a gente tenta reproduzir todas as condições ambientais que a planta encontraria no seu meio ambiente natural. Então, a estufa mantém a temperatura constante, mais elevada, ela mantém uma umidade relativa do ar também mais elevada, a gente tem possibilidades de trabalhar com a disponibilidade de nutrientes do solo, a textura do solo. Então é uma maneira de se conservar representantes da nossa flora sem precisar de unidades de conservação. A questão da pesquisa, Nelson, a importância de um laboratório, da pesquisa, quando a gente fala da questão das espécies, né? Quantas espécies de plantas e de animais e de bichos que a gente tem, por exemplo, no nosso país e que a gente ainda não descobriu nem metade do que precisa descobrir para saber a importância dessas espécies, né? Realmente, eu particularmente considero a natureza como uma biblioteca cheia de livros e que a gente ainda não leu nem 5% desses livros e está consumindo, está tacando fogo sem antes saber o principal, para que serve esse recurso natural que Deus deixou para a gente, né? Toda essa biodiversidade. As plantas têm diversas utilidades que a gente ainda está lendo, ainda está descobrindo, então aí a necessidade de conservar esse recurso de preservar, natural, né? preservar. Por isso tanto o apelo da preservação, né? Exato. Muito bem. E a gente continua o nosso passeio por onde agora? Bom, daqui da estufa da Mata Atlântica, que também tem algumas plantas ameaçadas de extinção, é uma pena que a Gloxínia, uma plantinha pequenininha que é ameaçada de extinção, não está florida, mas ela tem uma flor muito bonitinha, uma flor rósea, essa plantinha aqui. Essa aqui, né? A Gloxínia. Também é uma espécie ameaçada de extinção e que a gente conserva aqui no Jardim Botânico. Aqui tem a flor da Gloxínia, olha só. Essa flor, né? Gente, então é isso. É preciso conhecer para preservar. E esse é o compromisso do programa Biosfera, levar informação de qualidade para que tenhamos condições de preservar os nossos recursos naturais. Participe, porque este espaço é seu. biosfera@boavontade.com. Esta edição fica por aqui. Mas a nossa visita pelo Jardim Botânico da capital paulista continua.